Olá, bem-vindos outra vez ao nosso canal Trilhas Gastronômicas. Hoje eu vou apresentar a vocês uma das maravilhas da gastronomia portuguesa, um doce conhecido mundialmente e que se difundiu depois da globalização para todos os continentes. Nós estamos falando do pastel de nata, que apesar de ter o nome nata no nome, não leva nata na receita. E certamente eu vou apresentar para vocês a diferenciação entre o pastel de nata e um dos tipos de pastéis de nata, que é o pastel de Belém, que este sim foi considerado uma das 7 maravilhas da gastronomia lusitana. Para fazer o pastel de nata, você vai inicialmente precisar dos seguintes ingredientes: leite, açúcar e gema de ovos, que é exatamente a tríade da doçaria lusitana. Vai precisar de farinha de trigo sem fermento, água, as especiarias, canela e um pouquinho de baunilha em pó, raspa de casca de limão siciliano ou de qualquer limão que você quiser, uma pitadinha de sal e massa folhada. Esses são os ingredientes do pastel de nata. Dizer para vocês que a descrição do vídeo contempla a receita com os quantitativos. Aproveitando também para ressaltar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe, comente, divulgue entre os amigos, porque este canal Trilhas Gastronômicas é feito especialmente e com muito carinho para você. O primeiro passo da receita vai ser fazer a calda do açúcar, lembrando que não é uma calda de açúcar caramelizado, é uma calda de açúcar branca, o que nós chamamos de ponto de pérola. Você vai colocar a água, vai colocar o açúcar, vai misturar uma única vez com a colher. E o detalhe para fazer o ponto pérola é não mexer mais. Aqui você vai deixar fervendo por 3 a 4 minutos. O segundo passo, você vai colocar um pouquinho de leite na farinha de trigo sem fermento e vai mexer até formar uma pasta, tendo cuidado para não formar muitos grumos, ou não formar grumos de jeito nenhum. Aquelas bolotinhas que se formam na farinha de trigo. Feito isso, você vai adicionar o restante do leite ao fogo. E vai adicionar a canela, a raspa de limão. E esse é um detalhe de Flávio Romero, que é um pouquinho de baunilha em pó. Aqui você deixa levantar a fervura um pouco para poder aromatizar o leite. Uma vez que o leite subir um pouco, nós vamos agregar um pouquinho desse leite à farinha de trigo, mexer um pouquinho mais para diluir a farinha de trigo. E vamos adicionando aos poucos ao leite que está sendo aromatizado. E vamos fazer uma papinha mole. Mexendo, colocando aos poucos e mexendo, buscando não criar grumos. E aqui nós temos o açúcar, como eu falei para vocês, em ponto de calda pérola. Veja como é que fica.
ele fica uma calda grossinha, mais branca. E nós vamos adicionar ao leite aromatizado e a farinha de trigo em fios, aos poucos, mexendo. E vai dando ponto, engrossando essa papazinha. Lembrando que ela não pode ficar muito dura. Tem que ficar uma papazinha mole, não muito espessa. Mexeu, misturou o açúcar. Quando você percebe que deu um ponto e aromatizou, você desliga. Vai deixar esfriar por aproximadamente 10 minutos para poder misturar as gemas. Porque certamente se você colocar as gemas com essa papa espessa quente, o que é que vai acontecer? A gema vai cozinhar dentro desse líquido, né? Dentro dessa papinha, não pode. Portanto, a gente vai deixar esfriar um pouco. Enquanto isso, enquanto esfria, eu vou mostrar para vocês como se prepara as forminhas com a massa folhada. Como eu falei para vocês, o pastel de nata é extremamente difundido em Portugal, em qualquer confeitaria ou doçaria que você vai, você encontra o pastel de nata. Detalhe, o primeiro registro histórico desse pastel nós vamos encontrar no século XVI, caderno de receita da infanta Dona Maria de Portugal. Portanto, não é uma história recente, é uma história bastante antiga do século XVI. O pastel de Belém, que é uma espécie de pastel de nata, nasceu no mosteiro dos monges dos Jerônimos, do mosteiro dos Jerônimos, que está ali em frente à Torre de Belém, bastante conhecida, que é uma zona turística hoje de Lisboa. Lá no início do século XIX, esses monges, para sobreviver, né, para ajudar na subsistência, começaram a fazer esse pastel, com uma receita bem especial. Foi o que aconteceu. Em 1820, com o fim das ordens religiosas, esses monges tiveram que abandonar o mosteiro dos Jerônimos e, por acaso, né, não se sabe se foi um dos monges ou se foi um dos pasteleiros laicos, levou essa receita para um senhor que tinha uma refinaria de açúcar, e esse senhor, a partir de 1837, começou a fazer os pastéis de forma especial, uma receita sigilosa, mantida em segredo, e a partir daí, de 1837, nasceu a Casa do Pastel de Belém, que está lá, localizada até hoje. Então nós vamos pegar essa massa folhada, que pode ser a massa folhada comprada, se você souber a procedência, ou então pode ser a massa folhada feita em casa, que certamente é muito mais gostosa, né? Em outro vídeo eu ensino para vocês como é que se faz massa folhada. E nós vamos virar essa massa folhada, vamos fazendo, dobrando essa massa folhada como se fosse fazer um rocambole. Esse é o detalhe do pastel. Aqui nós vamos envolver nesse papel filme e deixar refrigerando por cerca de 5 a 10 minutos. Depois que você retira a massa do refrigerador, nós vamos cortamos primeiro essas pontinhas aqui, e nós vamos, a depender do tamanho da forminha, a forminha de fazer o pastel de nata, ou pastel de Belém, é essa aqui. Nós não podemos chamar pastel de Belém, porque pastel de Belém é exclusivo da casa que produz desde 1837, lá no Belém, em Portugal. Essa é a forminha. Então nós vamos, a depender do tamanho, você corta cubinhos de 2 centímetros ou um pouco maior de 3 centímetros, a depender do tamanho da forma. Eu vou colocar mais ou menos 2 dedos. Bem, nós vamos colocar agora no centro da forminha, em pé, né?
molhar o dedo polegar na água e vamos amassar. E com o outro dedo polegar, espalhar a massa na forminha. Bem, uma vez finalizada essa fase de preenchimento da forminha, nós vamos colocar 5 minutos no refrigerador enquanto concluímos a parte do recheio. Nós vamos finalizar o recheio colocando um pouquinho de sal, uma pitadinha muito pequena de sal, que isso aqui serve para realçar o sabor da baunilha. Vamos mexer um pouco. A gema, que eu já tirei a pele, nós vamos colocar primeiro um pouquinho do líquido aqui, da papinha, mexer, veja que já não está mais no fogo ligado, já está desligado. E aqui vamos colocar aos poucos na papa. Feito isso, nós vamos misturar um pouco e vamos peneirar para poder retirar as casquinhas de canela, as raspinhas de limão, eventualmente alguns grumos que se formaram. Então vamos peneirar. Então vem que aqui fica a canela e uns grumos que se formaram. Não tem como evitar, né? Por mais que você trabalhe bem com a farinha de trigo, ela termina formando esses grumos. Vamos colocar o recheio até 3/4 da forminha. Não precisa encher, até 3/4, porque ela cresce um pouquinho. As forminhas vão ao forno por mais ou menos 12 a 15 minutos na temperatura máxima que você puder no forno, entre 250 e 300 graus Celsius. Então, finalizamos mais uma tarefa do nosso canal Trilhas Gastronômicas. Vamos agora provar o pastelzinho de Belém, o pastel de nata. O pastel de Belém é lá em Lisboa. Colocando como eles fazem lá, né? Canela e açúcar de confeiteiro. E provar com um cafezinho quente. Não tem como não lembrar de Lisboa, não é? Não tem como não lembrar de Lisboa. São as nossas raízes, são as nossas identidades, né? Então, para vocês, pastel de nata com muito carinho.